que é um traumatismo craniano, o que é um traumatismo craniano considerado leve. A impressão que a gente tem com o nome já é bastante assustadora. Jair Bolsonaro ou qualquer parente de alguma pessoa que tenha um traumatismo deve ir a um hospital fazer exames mais complexos. Qual a avaliação do senhor? Olha, Adriano, o traumatismo craniano é classificado como qualquer impacto ao crânio, à caixa do crânio, né? E quando a gente usa o termo encefálico é quando ele tem repercussões sobre o funcionamento do cérebro. Isso acaba sendo classificado como uma sigla que é TCE, traumatismo crânioencefálico. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia tem protocolos para o manejo do traumatismo crânioencefálico. E esses protocolos eles se baseiam tanto no quadro clínico do paciente quanto no mecanismo de trauma. Então, se foi um acidente automobilístico, se foi uma queda da própria altura, se bateu no chão porque caiu da cama, ou se caiu de uma altura um pouco mais elevada, se teve um impacto numa superfície mais rígida, ou seja, dados que permitam avaliar a energia cinética envolvida no trauma, né? Além disso, fatores muito importantes são se houve perda de consciência no momento do trauma e se houve alterações neurológicas, como por exemplo crises convulsivas, como por exemplo alteração de força, de funções neurológicas básicas. Isso é importante. Quando há alterações como perda de consciência, crise convulsiva ou déficit neurológico, recomenda-se uma avaliação um pouco mais aprofundada. E essa avaliação mais aprofundada, ela se dá por meio de exames de imagem, como a tomografia computadorizada, e a observação em ambiente intra-hospitalar ou por um profissional habilitado que monitore esse paciente por pelo menos 24 a 36 horas. Isso acontece especificamente por conta de um fato já muito descrito na literatura que se chama intervalo lúcido. O que é isso? O indivíduo ele cai, bate a cabeça, desmaia, perde a consciência ou tem uma crise convulsiva, algum sinal neurológico ali, mas logo ele retoma a normalidade. Então essa alteração inicial ela acontece pela força do impacto mesmo, mas logo após aquilo retoma a normalidade, fazendo esse intervalo com um paciente absolutamente normal, lúcido e etc. Depois de algumas horas, esse paciente ele apresenta uma deterioração rápida, aguda, que pode levar a um rebaixamento do nível de consciência, coma e eventualmente mesmo ao óbito, se não for feito nada. E por que isso acontece? Porque depois daquela força inicial, pode haver uma ruptura de algum vaso, de alguma artéria, e isso ir causando um acúmulo de sangue, uma hemorragia, que vai se manifestar tardiamente quando subir a pressão intracraniana. Isso especialmente mais frequente em traumas na região frontal e temporal, na transição aqui entre o osso frontal e o osso temporal, porque ali corre uma artéria que é a artéria meningeia média. Então, se ela se romper, esse sangue pode começar a se acumular e, descompensando, pode levar a uma deterioração aguda do quadro clínico, do quadro neurológico do paciente, com risco à vida. E aí, nesses casos, a intervenção neurocirúrgica ela tem que ser imediata e, às vezes, se não tiver um acesso imediato a isso, pode haver uma consequência mais séria. Doutor Paulo, então a gente vê que o ex-presidente estava correndo risco de vida, né? Doutor, o Alexandre de Moraes anulou a sindicância do CFM, né, sobre o atendimento com o ex-presidente, dizendo que a Polícia Federal não responde ao CFM. O CFM não tem que, todos os médicos não têm que responder, mesmo os médicos da Polícia Federal? Olha, Julie, eu sinceramente desconheço essa isenção, né? Vocês têm aí na bancada um jurista que é super renomado, que pode responder isso de uma forma com mais propriedade. Eu, particularmente, desconheço a isenção de responsabilidade técnica de um médico da Polícia Federal em relação ao Conselho Federal de Medicina. Existem situações de isenção? Existem. Por exemplo, médicos militares. Médicos militares das Forças Armadas não respondem ao Conselho Federal de Medicina desde que estejam desempenhando a sua atividade médica exclusivamente dentro das Forças Armadas. Aí, por exemplo, no caso do Exército Brasileiro, o órgão técnico que fiscaliza esses médicos é a Diretoria de Saúde do Exército Brasileiro e suas análogas nas outras forças, né? No Exército e na Aeronáutica.
Na Polícia Federal, salvo engano, eu acredito que a subordinação técnica persiste sendo ao Conselho Federal de Medicina. A gente vai falar melhor sobre essa notícia e, claro, a gente consulta o Dr. André Marcília para trazer o aspecto do jurídico também, mas fato é que o Conselho Federal de Medicina tinha determinado que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal apurasse as condições pelas quais Bolsonaro foi atendido, o timing, né? Ele fica num quarto trancado, segundo Michele, caiu durante a noite, só de manhã, quando costumam levar o remédio dele, foram descobrir que ele estava machucado, que tinha caído, sangramento no pé, machucado no rosto, enfim. Teve demora, não teve demora. Quando pediram para levar Bolsonaro, então, para o hospital, a princípio, Alexandre de Moraes negou, disse que não era necessário, que os médicos ali da PF tinham dito que já tinha sido tratado. Aí, depois de muitos questionamentos e acionarem esse Conselho Regional de Medicina, o CFM falou, então vamos investigar e apurar esses fatos. Essa é a discussão que a gente traz já já, mas a Paula Camacho também tem outra pergunta para o Dr. Paulo Porto. Doutor Paulo, bom dia, obrigada pela entrevista. Doutor Paulo, demorou mais de 24 horas para que o ex-presidente Bolsonaro realizasse os exames necessários para verificar o que aconteceu exatamente. Quais as consequências dessa demora numa pessoa idosa, no estado de saúde que ele se encontra? Olha, Paula, eu não tive acesso diretamente ao prontuário, nem, obviamente, ao presidente Bolsonaro, né? O que eu te digo, assim, a gente procura atuar sempre pelo máximo da segurança do paciente. Especialmente quando a gente tem tantas incertezas. Então, a gente não sabe, por exemplo, a que horas efetivamente ele caiu. Isso foi à meia-noite, foi à 1 da manhã, quando entraram no quarto dele às 8 da manhã, ele já tinha 5 horas de trauma, 3 horas de trauma, 8 horas de trauma? A gente não sabe. Ele teve perda de consciência logo após o trauma? A gente não sabe. Ele teve crises convulsivas logo após o trauma? A gente não sabe. O que a gente sabe é que a literatura diz que no caso de qualquer um desses eventos, o risco ele é maior, né? E esse risco é maior principalmente nas primeiras 24 a 36 horas. Então, passadas essas 24 a 36 horas, o risco iminente à vida, ele reduz, tá? O que a gente tem que entender é que, especialmente em pacientes que são mais idosos, que têm comorbidades, como é o caso dele, que tem uma doença do refluxo gastroesofágico, que tem múltiplas cirurgias prévias, que tem um soluço de difícil tratamento. Então esses casos inspiram ainda um pouco mais de cautela por parte do médico que está avaliando, né, por parte do neurocirurgião que está avaliando. Além disso, existe um risco crônico, né? Esse risco crônico, ele é bastante conhecido e frequente em traumas de crânio em pacientes com mais idade. Isso por quê? Porque quando o indivíduo vai envelhecendo, isso acontece com todos nós, o cérebro vai reduzindo o seu volume, vai tendo uma redução do tamanho do cérebro. Com isso, veias muito delicadas que saem da superfície do cérebro em direção a seios venosos, que são estruturas que drenam o sangue do cérebro para o coração, como o cérebro reduz de tamanho, aquela veia ela vai ficando mais esticada, né? É fácil de entender, se a gente tem a superfície do crânio aqui, e o cérebro aqui embaixo, à medida que ele vai atrofiando, essa distância aqui vai aumentando, então a veia que está aqui na superfície, ela vai ficando mais esticada. Com isso, qualquer trauma de crânio, mesmo mais bobo, pode romper essas veias. E aí pode ir acumulando um sangramento ali de pequena intensidade, que vai se acumulando ao longo de semanas e pode vir a apresentar um sintoma mais tardio, como a dor de cabeça de difícil controle, uma irritabilidade, ou em casos mais graves, alteração de força de um lado do corpo, ou até mesmo coma e óbito se não for feito nada. Um caso recente, que ficou muito conhecido dessa situação, desse acúmulo crônico de um sangramento de pequena intensidade, foi do presidente Lula, que foi operado de um hematoma subdural crônico, que é justamente essa condição. Então, em algum tempo, no passado, ele deve ter tido um trauma de crânio bobo, e esse trauma de crânio rompeu uma dessas veinhas e foi se acumulando, e ele precisou ser operado, todo mundo se lembra disso. Então, todo mundo que, numa fase mais avançada da vida, tem um trauma de crânio, necessariamente demanda uma avaliação ambulatorial, contínua. Então, o mais adequado é que ele seja avaliado novamente
com 1 mês, com 3 meses desse acidente, para ver se há alguma alteração neurológica e, se houver, aprofundar a avaliação com exames de imagem para ver se é necessária alguma intervenção cirúrgica ou não. Mas é claro, é tudo muito sério, né? Porque até mesmo quem não é especialista, se é um pai, uma mãe, um irmão, se é você quer ir para o hospital ver direitinho o que houve. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.